Saúde, com Ana Graziele Lustosa. E é um assunto super importante para a gente falar, porque você já parou para pensar sobre como é que crianças e adolescentes lidam com o ambiente hospitalar quando eles precisam frequentar o lugar? Muitos jovens passam por isso, seja por alguma doença ou por algum familiar que necessita de cuidados. Nesses casos, o psicológico das crianças pode ser bem afetado e elas podem precisar assumir responsabilidades cedo demais. Então, a nossa colunista, Ana Graziele Lustosa, psicóloga, conversa agora com a gente sobre esse tema e traz dicas também de como tornar essas situações mais leves para as crianças. Porque o hospital, para os adultos, já é um ambiente carregado, né, Grazi? Sim. Imagina para as crianças, para os adolescentes, como que a gente pode fazer com que esse momento não seja tão traumático? Bom dia. Verdade. Bom dia, Bom dia, Tom. bom dia, Grazi. Bom dia a todos. Sim, Dani, esse ambiente é muito carregado. E a gente vê, né, as crianças que têm uma frequência muito grande nos hospitais, seja para adoecimento, alguma doença crônica, ou as crianças que acompanham, elas acabam se responsabilizando muito cedo por muita coisa e elas até se cobram inconscientemente de ser fortes para não sobrecarregar ainda mais o adulto, né, que está em sofrimento, ou a própria criança. E aí, assim, é uma questão que vai roubando, de uma certa forma, essa infância, né? Se você não souber cuidar. Então, a gente precisa lembrar que a criança ainda é criança. E a primeira questão, Dani, importante, é a gente ouvir, né, essa criança, porque ela está ali com a dor não só física, mas existe uma questão, uma dor emocional também envolvida. Existe medo, existe insegurança, existe ansiedade, existe o cansaço, existe a tristeza, né? E, às vezes, os pais estão tomados ali pelo próprio tratamento e acabam não dando esse espaço para ouvir mesmo, ou estimulando a criança a falar dessas questões emocionais. Então, é muito importante esse espaço. Tem pais ali que, às vezes, até tentam reduzir, e aí falam, tem criança numa situação pior, ou não, isso não é nada demais, né? Mas falas assim acabam não validando aquele sofrimento. Então, você precisa realmente dar esse espaço para ouvir esse emocional da criança, né? Que é muito importante. E algumas pessoas têm dúvidas, Tom e Dani, assim, em relação ao que dizer, como dizer, né? Às vezes algum adoecimento muito grave, e se deve ou não contar para a criança o que vai acontecer, em relação a procedimentos, a cirurgias, né? E aí, na psicologia hospitalar, a gente fala muito desse preparo psicológico, que é importante. É importante explicar para a criança, dizer o que vai acontecer, explicar o que é a cirurgia, o que vai acontecer ali, qual o objetivo da cirurgia, ou como vai ser a internação. Claro que dentro do que a criança está preparada para ouvir. E aí, vale os recursos infantis, né? Brinquedos. Você, às vezes, reduzir ali, a criança vai fazer muitos exames, vai ali passar por uma radiografia, né? Enfim, e você dizer, a gente vai tirar aqui uma foto de como é o seu corpinho, trazer o lúdico para esse ambiente, né? É importante usar desse universo infantil, né? Não esquecendo que ela é uma criança ainda. E então você falou de minimizar a situação, de, mas tem gente numa situação pior. Eu acho isso muito complicado quando a gente fala em qualquer idade. Exatamente. Quando você tenta minimizar a dor daquela pessoa usando uma régua que é uma régua sua. Exato. Então, quem sabe que está doendo ou que aquela situação está incomodando é aquela pessoa que está sentindo, né? Com certeza. Você não pode medir com a sua régua e dizer assim, não, isso aqui não é assim também. Isso. Tem gente pior. Isso. A gente não mede sofrimento, né? Exatamente. A gente valida sofrimento. E nesses casos dessas crianças, você dá esse apoio para elas, né? Assim, criança, adolescente, você dizer que ela pode sentir a dor, pode chorar, né? Sem ficar ali dizendo, para de chorar, ou enfim, né? Ou tem situações piores, você, ao contrário, tem pais que acham que você está reforçando a vulnerabilidade, mas não, quando você dá esse espaço, você torna essa criança mais forte emocionalmente, né? Então, validar mesmo esse sentimento. Tem vários projetos, Dani, que ajudam muito a reduzir, né, a tornar esse ambiente de hospital mais leve, né? Os palhaços que vão nos hospitais, projetos infantis, né? Assim,
tornar esse ambiente, às vezes alguns profissionais são mais sensíveis, né? Os profissionais mesmo ali do hospital, e tornam aquele ambiente mais colorido, até com a roupa, né? Tudo isso, esse visual, né? Todas esses estímulos são importantes para tornar esse ambiente mais leve para as crianças. E se a gente fala de criança pequena, aí os pais, eles têm um manejo diferente se a gente fala de uma criança pequena ou de um adolescente? Tudo vai de acordo com a idade mesmo, né? A criança menor, claro que a gente não vai detalhar muito para a criança passo a passo do que vai acontecer, porque não é necessário. Mas, mesmo para ela, é importante explicar. E aí, com criança muito pequena, a gente usa muitos recursos. Desenhos, histórias, né? Você vai contar ali, olha, vai acontecer tal procedimento assim. Você pega um bonequinho e vai simulando para explicar para a criança o que vai acontecer. E com uma criança um pouco maior, um adolescente, você pode explicar mais, né? E assim, sempre, Dani, a partir da dúvida deles, né? Não falando só de crianças que estão passando pelos procedimentos médicos, mas, por exemplo, crianças que acompanham familiares, né? Pais, mães e avós, que acabam tendo que acompanhar e vão lidando muito com esse processo de adoecimento. Acontecem muitos medos, né? Medo de perder, medo da morte, medo de piorar a situação da doença. Então, é importante validar, né, e conversar sobre esses medos. Então, a criança maior, o adolescente maior, ele consegue verbalizar mais, né? E aí E é preciso muito a rede de apoio, não só aqueles que estão ali envolvidos, mas a escola também, né, ajuda. Os coleguinhas também, às vezes uma criança que está ali muito tempo no hospital, recebe uma visita dos coleguinhas, faz uma videochamada com as pessoas da escola, pessoas de fora, né? Então, para assim, a vida dela não ficar em torno só daquilo, mas trazer um pouco também, né, desse ambiente externo para o hospital. Graziele, com relação à cobrança da criança, eu nunca esqueci, meu filho tinha 6 anos de idade, o Pedro Vitor, quando ele passou 18 dias internado, 16 para 18 dias internado no hospital. Uhum. E ele fazia uma cobrança, ele mesmo com a idade que tinha, ele Sim. fazia uma cobrança sobre como sair daquele hospital. Claro que uma criança não quer estar internada em um hospital. Quem é que Claro. quer? Nem nós adultos queremos. Ninguém quer. Não é verdade? Sim. Então ele fazia uma cobrança. E houve uma promessa da médica, naturalmente, para amenizar, dizendo que dependendo dos resultados dos exames, no dia seguinte, ele poderia sair. Mas ele não ia sair. Sim. Aí ele ficou esperando para sair, porque ela prometeu, não é? Pois é. Então, quando chegou no dia seguinte, ela chegou e disse, olha, resultados não foram bons dos exames e tal, mas a senhora disse que eu ia sair daqui hoje. Mas o resultado não deu, aquele negócio todo e tal. Aí ele questionou, achei muito engraçado que ele questionou. Ele disse, mas a minha madrinha, que é médica, se ela estivesse aqui, me mandava para casa. Você está entendendo? Ele disse, mas a sua madrinha é médica de adulto, eu sou médico de criança. Então, essa cobrança, como lidar... Porque ele chorou nesse dia. Sim, Ele a chorou, frustração, né? Então, eu digo, como lidar quando a criança também sabe fazer cobrança? As crianças são bem inteligentes, né? E isso que essa médica acabou fazendo, às vezes é muito como a gente fala para eles, né? Prometer algo que ninguém sabe, que depende dos exames, né? É algo que não deve ser dito. Poderia ter sido dito de outra forma. Até para preparar a criança para uma possível frustração, né? Não sabemos quando você vai sair, a gente tem que analisar ainda, vamos ficar ainda alguns dias. A alta deve ser até uma surpresa, né? Porque a criança se cobra, os adultos se cobram, é exaustivo ficar ali, né? Então, depende muito, assim, você tem que ter cuidado muito com essas promessas, né? E a criança, como eu estava falando, ela se cobra mesmo, e ela cobra, inclusive, ela se culpa, né? Então, é uma questão que você precisa tomar cuidado com esse subjetivo, porque às vezes ela se culpa, eu tô aqui, o que foi que eu fiz, eu deixei de fazer, que eu não tô melhorando, né? Então, é algo que você precisa sempre amparar mesmo, e conversar dizendo que não depende dela, né? Não depende de uma questão, enfim, não é algo, é algo que todos estão cuidando ali. E os médicos hoje estão, assim, muitos têm, né, esse preparo, inclusive com criança, para saber como dizer, né, a má notícia para a criança, para os pais, né, a questão do procedimento, dos exames. É algo que precisa ser muito humanizado mesmo. Eu fico muito impressionado quando eu vou aqui na casa de meninos
de Jesus, Sim. aqui da Irmã Conceição, Sim. que lá são crianças com doenças graves. Graves. São crianças com câncer. Sim. Algumas já com cabelinho já carequinha, tal, aquele negócio Sim. todo. E elas têm que conviver com aquela situação. Sim. E eu vejo as brincadeiras que as irmãs preparam, todo um trabalho que é feito para desviar. Leva, inclusive, as crianças para a praia, para tudo, etc. E tal. E aquilo dali é um alívio muito grande, não é? Total. Eu fiz um projeto, inclusive eu apresentei lá. Assim que eu me formei, eu chamei alguns colegas psicólogos, eu estava aqui procurando as fotos para mostrar para vocês. O nome do projeto é Psicodiversão. A gente juntou psicólogas recém-formadas e a gente fez um espetáculozinho de teatro com uma mensagem de esperança para as crianças. E aí tinha a fantasia, eu era macaquinha, o espetáculo era baseado na história da macaquinha que foi pro espaço, né? A história real da macaquinha que foi pro espaço. E aí a gente contava essa mensagem de esperança, de sonhos, né? Então, Dani, os olhinhos dessas crianças brilhavam tanto. E o espetáculo era bem simples, a gente fez de isopor o cenário, a gente foi no Natal e apresentou. E assim, as crianças vibravam com aquilo, né? Com a arte, com o lúdico. Nem tinham muitas falas, mas aí a historinha, né? Aquela mensagem de esperança, eu consegui apresentar lá e no Hospital Albert Sabin. Então, é muito importante. E o trabalho da irmã é muito lindo mesmo, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande de acolher, de levar essa diversão para as crianças, né? Grazi, esse teu assunto vai estar já no Diário do Nordeste, e aí uma das perguntas que você fez lá no texto é: e quando quem adoece é o cuidador? Sim. Porque aí a gente vira o jogo, né? Porque aí Sim. não é mais a criança que está na situação de vulnerabilidade. E quando é essa pessoa que adoece, quem cuida da criança, né? Agora está numa situação mais fragilizada e a criança vai para o hospital, seja para visitar, para acompanhar alguém que está indo. Sim. Como é que a gente pode, então... Nesse caso, é importante essa rede de apoio, porque a criança ela precisa de outros adultos, né, para trazer esse amparo para elas, né? Então, essa rede de apoio, não só quem está ali, né, mas outras pessoas, outros adultos, outros profissionais, né, até profissionais mesmo da área de psicologia, enfim, precisam estar ali ao lado para amparar. Porque a criança já está ali cheia de dúvidas, né? O adulto cuidador está fragilizado. Então, ela precisa desse suporte maior, né? E aí, a mesma coisa que eu estava falando para a criança vale para quando o cuidador está adoecido, que é ouvir, né, os medos. O que aparece muito nesse momento, Daniel, é o medo da perda. A criança fica com medo de ficar sozinha, com medo de perder, fica cheia de dúvida. Então, é importante essa escuta e esse acolhimento, né? Olha, eu me lembrei de a gente vai encerrar agora, e eu me lembrei, só pra gente finalizar, de uma coisa que eu postei, inclusive, ontem no meu Instagram, que eu fiquei muito mexida com o depoimento de uma mãe. Que uma filha de 6 anos internada, uma criança estava internada com um problema no pulmão, e o médico foi levar a criança para a cirurgia e disse que o pulmão estava muito comprometido e que na cirurgia ele ia tirar tudo que não prestava mais do pulmão e ia deixar só o que tivesse bom. Aí a mãe perguntou: quanto de chance eu tenho de ter minha filha de volta? Aí ele disse: olha, 10%, porque ela está muito comprometida. E ela disse: qual vai ser o sinal depois da cirurgia? Eu vou entubar e depois eu vou estubar e vou dar um sinal para a fisioterapeuta. Se ela conseguir respirar, ela tem 5 segundos depois que eu tirar o aparelho para ela respirar. Se ela conseguir respirar com o que restar do pulmão, aí a gente vai para o quarto. Se não, aí eu não tenho como manter. E aí ela estava indo, ela falou assim: vá acompanhar até a sala de cirurgia e para você se despedir, porque ela pode não voltar. Sim. E ela disse que foi, a meninazinha levantou a mão e ela disse: espera, ela quer falar alguma coisa. Aí a menina disse: mamãe, eu vou morrer? E ela só tinha 6 anos. E ela disse: minha filha, ela disse nesse depoimento, eu não podia dizer que ela ia morrer porque eu não tinha essa certeza. Também não podia dizer que ela não ia morrer porque eu também não tinha. E eu nunca menti para minha filha. Ela disse, tem um versículo na Bíblia que fala que se 2 pessoas acreditarem em alguma coisa, aquilo pode acontecer um milagre, Deus faz um milagre, mas precisam 2 pessoas acreditarem. O seu pai não acredita mais, os médicos não acreditam mais, as pessoas que estão rezando pela gente também não acreditam mais. Mas eu acredito.
Aí a criança disse, pois então somos duas, mamãe, eu também acredito. Ai, me arrepiei. Aí ela disse, pois então vai acontecer um milagre, porque somos duas, eu acredito em você também. A menina entrou para a cirurgia, ficou com 30% em um pulmão e o outro ela perdeu. E aí o médico disse que, quando ele saiu da cirurgia, ela disse, aí, cadê a minha filha? Ele disse, tirou a máscara, e o médico disse assim, olha, eu sou ateu, e eu estou sem acreditar na força que essa sua filha tem para viver. Então ela merece ter essa força para viver. Quando eu tirei, ela tinha 5 segundos para respirar. Com 3 segundos ela puxou força de eu não sei de onde para respirar. Então ela tá indo pro quarto. E aí ficou na UTI um tempo, depois foi pro quarto, depois foi para casa. E ele disse assim, se um dia você precisar de alguém para assinar um termo de milagre, eu, sem acreditar, eu assino. Porque eu venho trabalhar para o hospital todos os dias, eu não tenho a força que a sua filha tem de viver. Que coisa linda. E eu fiquei tão impressionada com essa história que eu postei ontem no meu Instagram, nos stories, porque eu disse, meu Deus do céu, mais pessoas precisam ouvir isso. Com certeza. Porque a gente, às vezes, vai tão no automático na vida e a gente precisa, realmente, uma criança de 6 anos lutando para viver com todas as forças. Sim. E ela disse, mamãe, não pode ficar na UTI, vai lá para... A mulher disse assim, mãezinha, tem que ir, não pode ficar na UTI. Aí a menina, mas eu vou dormir só... Fica pelo menos lá fora, que se você lá fora, eu vou saber que você está lá fora. Ela ficou 45 dias sentada na porta do hospital, sem ir para casa, sem tomar banho, e as pessoas levando vitamina para ela aguentar. Ela perdeu 10 quilos nesse tempo. Então, que assim, história, é uma história linda, que a gente precisa realmente botar isso para rodar, né? E eu pontuaria que a mãe, né, ali naquele momento foi tão importante isso que ela falou, né? A criança perguntou se ia morrer, e olha o que a mãe disse, que forte, que simbólico. Ela trouxe a passagem da Bíblia, ela falou que ela deveria acreditar. Então, ela deu muita força para essa criança também, né? E talvez tenha sido isso que fez a menina acreditar, exatamente, né? Exatamente, para você ver como é emocional, como a força, como é muito importante nos processos. Né? Se você quiser ouvir essa fala dessa mãe, eu botei nos stories ontem à noite, então ainda está lá. A gente precisa encerrar agora pelo tempo, Grazi, mas muito obrigada, viu? Grazi, muito obrigado, pela história hein? boa. Um prazer. Daqui a pouquinho tá no Diário do Nordeste, você vai lá em Colunistas, Ana Graziele Lustosa, e você pode acompanhar a coluna de hoje, quando a infância acontece entre hospitais. Obrigada, Grazi. Nada, gente.